das pessoas disponíveis para o mercado de trabalho são as mulheres. Em contrapartida, também são as que têm menos acesso a este mercado de trabalho, principalmente quando falamos do mercado formal, porque há uma tendência das mulheres estarem mais inclusas no mercado informal. Ainda, de termos essa mão disponível, não temos muito espaço para trazer e incluir as mulheres. Então, eu sinto que ainda a discriminação é um. Olá a todos e todas. O meu nome é Wilson Armando. Sou especialista em assuntos ligados à empregabilidade e inserção laboral e orientação profissional. E hoje quero conversar com uma convidada sobre um tema bastante relevante, que é mulheres no mercado de trabalho, barreiras que elas enfrentam e que caminhos seguir. Para isso, temos a nossa convidada, a Esmeralda Adozinda. Ela é uma politóloga, ativista social de direitos humanos há mais de 10 anos e membro sênior da Rede de Jovens Mulheres Líderes de Moçambique e também faz parte do Movimento Nacional pelo Fim do Feminicídio e é membro da geração do movimento da geração 18 de março, é isso, né? Que tem se destacado muito nos últimos tempos nas campanhas contra o fechamento do espaço cívico moçambicano e pela campanha de assistência aos sobreviventes das manifestações pós-eleitorais de outubro de 2024, que nós todos temos acompanhado. Além disso, a Esmeralda Maviga, ela é formada em liderança cívica pelo Centro Regional de Liderança de África Austral, do programa YALI, ou Iniciativa de Jovens Líderes Africanos, e além disso, além de ser uma ex-aluna, ela é coordenadora atual de engajamento dos ex-alunos. Esmeralda, olá. Olá, Wilson. Olá, muito boa tarde. Saúde e com gratidão pelo convite. Também gostaria de estender a saudação aos ouvintes, aos telespectadores, ao público em geral que estará a acompanhar esse momento de conversa. É, sem dúvida, uma honra estar aqui para conversar um bocado. Antes de entrarmos naquilo que é o próprio tema que nos traz aqui para a conversa, seria interessante ouvirmos da Esmeralda o ponto de situação da questão da participação das mulheres no local de trabalho. Como é que nós estamos e que avanços já fizemos até agora neste quesito de integração de mulheres no local de trabalho? Bom, ok. Obrigada, Wilson, mais uma vez pelo convite. Esse assunto da empregabilidade é um assunto muito sensível e importante. Eu não estaria a trazer dados como se eu fosse uma pesquisadora no assunto, porque, como bem leste, não é minha área, a questão da empregabilidade, mas, sendo ativista, sendo cidadã, temos noção sobre o que está a acontecer no nosso contexto, no contexto do continente, no geral, e no mundo. E em Moçambique, eu ia começar, a Wilson, a falar um pouco da situação da empregabilidade no seu todo, uma situação que preocupa a todos nós como moçambicanos e é crescente a contestação a nível nacional sobre esta questão do emprego que está cada vez mais complicado para todos nós como moçambicanos e imagina só para nós mulheres em Moçambique. É provado cientificamente que a mulher tem tido obstáculos, talvez, duplicados nas questões de inclusão social e no mercado de emprego não é diferente. Então, a questão da empregabilidade em Moçambique está ainda muito preocupante, porque há muito desemprego a nível dos jovens, digo jovens porque é a maioria dos moçambicanos, e segundo a Organização Mundial do Trabalho, em Moçambique, os jovens dos 15, por exemplo, aos 24 anos, são os que não têm emprego algum, mesmo que muitos estejam formados. E em contrapartida, sempre dizer que Moçambique é um país jovem, muito jovem. Então, sendo um país muito jovem, com essa gap de questão de empregabilidade e inclusão, é uma questão que preocupa a todos nós. E nós, como mulheres, somos a maioria também neste número de jovens que estamos com acesso muito, mas muito, muito desafiante ao trabalho.
quer seja informal, quer seja formal. Então, há ainda muito desafiante a questão da empregabilidade em Moçambique. Certo. Em segmento, nós podemos, de certa forma, afirmar que alguns esforços têm sido levados a cabo pelas entidades competentes no sentido de ultrapassar este gap que, na verdade, é geral, tanto para homens quanto para mulheres, de forma geral, mas em específico para as mulheres, que também representam uma maioria da população jovem. ah, Podemos dizer que há um certo esforço que está a ser feito por parte das autoridades ou não? Se sim, será que o esforço está a ser significativo? O que é que tem a dizer a Esmeralda em relação a este ponto? Antes de ir diretamente à pergunta, Wilson, eu queria trazer um link a esta a questão, a resposta a essa questão. E a questão da mulher em si, estive a falar numa questão geral e trouxe um pouco a vertente da mulher sendo mais vulnerável, e que sofre essa dupla vulnerabilidade e exclusão, mas a mulher também, além de ser a mais marginalizada, é a que mais é mal remunerada no mercado formal ou informal, isso segundo estudos do Centro de Integridade Pública sobre o estudo sobre a mulher e no mercado de emprego de 2023, e não só, eles também trazem questões como a proteção legal, a assistência legal, como um dos fardos, vamos se dizer, que as mulheres enfrentam no local de trabalho. E, em contrapartida, mais da metade da população de Moçambique, ah, que é feita, que é de jovens e também que é mulher, que é parte da grande maioria, 85% encontra-se disponível. Ou seja, na massa laboral que nós temos em Moçambique, estamos a dizer que a maioria das pessoas disponíveis para o mercado de trabalho são as mulheres. Em contrapartida, também são os que têm menos acesso a este mercado de trabalho, principalmente quando falamos do mercado formal, porque há uma tendência das mulheres estarem mais inclusas no mercado informal. Está no mercado informal porque é um pouco mais independente, vou dizer isso, né? Eu adoeci achar que eu tentei encontrar oportunidades no mercado formal, apliquei para uma empresa ou setor algum setor, uma instituição do Estado ou uma organização, mas não tive em si muito sucesso. E eu não posso ficar parada e preciso sobreviver de alguma forma, eu preciso trabalhar e começo alguma iniciativa no mercado informal e assim vou seguindo com a vida. Então, mas em contrapartida, ainda de termos essa mão disponível, não temos muito espaço para trazer e incluir as mulheres. O que está a ser feito? Se está a ser feito alguma coisa, sim, está a ser feito, mas eu sinto que ainda há muito esforço a levar a cabo, quer do lado do governo, assim como da sociedade em si. Há muitas políticas ultimamente para promover o empoderamento das mulheres, para incluir as mulheres no mercado de trabalho. Vem-se esforço da parte do Estado para trazer e mudar a narrativa das mulheres no mercado do trabalho. Isso precisa ser dito e ser celebrado. E não só do governo, mas também de organizações não governamentais, de instituições, de empresas que estão a promover, estão a trazer cada vez mais, já que há um nível crescente em Moçambique de programas que incluem mulher, programas que promovem a inclusão da mulher no mercado de trabalho. Isso está a ser feito em Moçambique, se bem que ainda temos desafios e ainda temos um longo caminho a percorrer, mas também temos que celebrar essas pequenas vitórias. Boa. Então, e aí viria aquela nossa questão de 1 milhão. Quais são os desafios que as mulheres enfrentam neste processo de integração no mercado de trabalho? Oh, bom, os desafios, Wilson, os desafios são enormes, mas eu vou elencar alguns. Como um dos primeiros, eu ia trazer a discriminação. Nós, como mulheres, agora estou falando mesmo como mulher, nós nos sentimos mais discriminadas no setor.
de trabalho, no mercado de trabalho, há, claro, sempre um, um, um estereótipo, vou assim dizer, sobre as mulheres, porque as mulheres não são assim muito capazes, porque as mulheres talvez agem mais com o coração, que vão comprometer os resultados, os objetivos institucionais, então é melhor sempre ter um homem, um Wilson a liderar do que indo na liderança, por exemplo, ter um Wilson a liderar do que uma Dozinda, porque o Wilson ele é mais flexível, o Wilson não tem um lado de mulher mãe, porque eu sou mulher no mercado de trabalho, mas eu também sou mãe e tenho que me dividir esses aspectos e sendo mulher com muitas outras tarefas e obrigações, com certeza uma área vai sempre interferir numa outra, então sempre assim um pé atrás a dizer, não, mulher, porque mulher, então eu sinto que ainda a discriminação é um dos grandes desafios. Também diria o baixo nível de escolaridade. Isto é algo muito pertinente de se trazer. Esteve a ver o relatório do INE, que diz que 55% das mulheres moçambicanas que estão no mercado de trabalho, ou que lutam para o mercado de trabalho, são pouco alfabetizadas, ou seja, as mulheres também são uma grande maioria de analfabetas, não têm oportunidade de ter uma educação formal, são poucas as que têm oportunidade para ter acesso a uma educação formal. E se nós estivermos a falar do mercado de trabalho formal, esse já exige educação. A pessoa precisa, pelo menos, saber ler, saber escrever, ter no mínimo uma segunda classe. E nós não temos ainda muita paridade com relação à inclusão das mulheres na educação, o nível de desistência, quando vamos às zonas rurais, é ainda mais alto. Muitas raparigas param de estudar e depois nós queremos que essas raparigas, amanhã sendo mulheres, sendo jovens, consigam se enquadrar num setor de trabalho, mas sem escolaridade é difícil. Então, o baixo nível de escolaridade, a educação, ter uma educação que promove mais a continuidade, a inclusão de meninas, mulheres na escola é algo que seria muito importante. Termos políticas de retenção de raparigas na escola, e isso é algo importante também que ajudaria a combater ou a culminar esse desafio. E eu ia trazer outro ponto que eu traria seria ah, mesmo a proteção legal. Este é um desafio. Temos mulheres que já estão inclusas no mercado de trabalho, mas sofrem tantas injustiças só por ser mulher, como eu estive bem a dizer, eu não sou mulher, sou mãe, sou esposa, então, em algum momento, questões pessoais também afetam na minha vida profissional e algumas mulheres perdem oportunidades que já conseguiram por falta ou por essa fraca proteção legal e por existência de assistência legal facilitada. Isso também é um dos desafios que as mulheres enfrentam. Obrigado, Esmeralda. Eu penso que foi mesmo tocar em pontos muito, muito, muito relevantes e se calhar em jeito de provocação. Eu sei que em algum momento chegou lá, tocou no assunto, mas eu quero que isso esteja de forma muito clara, e também ouvir da Esmeralda sobre a questão do ambiente em que nós crescemos. Eu me refiro às normas sociais de gênero. Será que isso, de alguma forma, tem esse impacto, ah, podemos dizer negativo ou positivo, neste processo de integração de mulheres no local de trabalho, ou nem por isso? Oh, com certeza tem, Wilson. Com certeza tem. Eu acho que essa provocação ia se alinhar à discriminação, que foi um dos fatores que eu trouxe, se não o primeiro, dos desafios que as mulheres enfrentam. A discriminação está ligada a fatores sociais, está mesmo ligada a questões culturais também. Então, sem dúvida, os fatores sociais e as normas
né, normas sociais influenciam diretamente nos desafios das mulheres no setor, no mercado de trabalho, quis dizer. Então, com certeza, eu estava a dizer que se for para escolher entre uma mulher e um homem, a experiência nos mostra que sempre um homem vai sair em vantagem. Mas por quê? Porque a ideia de que o homem é mais prestativo, o homem é mais flexível, o homem é mais inteligente, o homem é mais capaz. Mas isso é uma coisa de construção social. Então, se eu já li o Wilson das orientações, eu trago isso da sociedade, com certeza, porque o mercado, o setor de trabalho está na sociedade. Então, as pessoas que estão lá em diferentes setores são pessoas partes de uma sociedade. Então, com certeza, as normas sociais vão ser levadas até neste setor também do emprego e vão influenciar negativamente e constituem um desafio enorme para a vida das mulheres, mulheres que querem construir carreiras em diferentes áreas, mulheres, até no setor informal, que eu estive a dizer, às vezes é um pouco mais fácil, independente, até lá essas formas sociais influenciam negativamente para o progresso e para a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Certo. A Esmeralda fez referência que, pronto, normalmente os homens tendem a ficar mais em vantagem. Eu acho que as tendências atuais tendem a mudar, né? Os homens agora já sentem na pele que, olha, às vezes ser homem dói mais do que mulher, principalmente neste processo, de integração no mercado de trabalho. E se calhar isso queira simbolizar que os esforços estão a ser criados, começam a dar efeito e, oxalá, um dia se chega lá onde se pretende chegar e se diminua esta desigualdade de género que se faz sentir, no mercado de trabalho. Bom, Então, nós já sabemos dos desafios ou das barreiras que as mulheres enfrentam. Agora, vamos então às propostas. O que é que a Esmeralda propõe para essas mulheres, de forma que consigam ultrapassar essas barreiras para se integrar no mercado de trabalho? Como é que elas devem fazer ou o que devem fazer para lidar com esses desafios que aqui apresentou? bom, para nós mulheres, estou a ver que o Wilson quer apelo para nós mesmas. É ok. Então, eu ia dizer para fortalecermos o nosso movimento de sororidade e solidariedade. Talvez essa ideia seja mais um movimento de solidariedade, um movimento de sororidade que vai influenciar ou que muda. É muito importante ter mulheres apoiando outras mulheres, porque essa é a luta como é nossa luta. O 8 de março, eu amo que essa nossa conversa, o Wilson está aqui ainda no mês das mulheres, vai me lembrar neste mês, o 8 de março, que nós estamos ali com o coração alegre a comemorar. É mesmo, foi uma luta neste setor por igualdade de oportunidades no mercado de trabalho e de direitos que mulheres tiveram a lutar e conseguiram ter um avanço. Mas aqui foi um movimento de solidariedade, de sororidade, que culminou o 8 de março. Então, o 8 de março não pode ter parado lá há décadas, mas sim tem que continuar aqui. Eu acho que este é um dos pontos que nós precisamos fortalecer a nossa sororidade, a nossa solidariedade como mulher. Eu acho que os ganhos que nós estamos a ter agora de mais inclusão, mais políticas que dão oportunidades, que estão focadas a gênero e, em particular, mulheres, é fruto dessa sororidade e solidariedade feminina. Não só, também diria, vamos mais nos capacitar, vamos mais estudar, vamos aprender mais, vamos ser mais competitivas. O conhecimento é poder, então, quanto mais nós estivermos treinadas, quanto mais nós estivermos, vamos dizer, quanto mais nos investirmos na educação, com certeza estaremos mais preparadas para desafios no setor do trabalho. Então, que tal nós investirmos mais na educação? Com certeza, isso também pode ser um grande aliado para nós mulheres. E outro ponto, eu diria, talvez investirmos mais não só na educação técnica formal, mas também
em trazer um outro tipo de educação das mulheres, em raparigas, começarmos a voltar e pensar mais em trazer essa educação, o que é educação vocacional, talvez isso também ajuda muito. O conselho que estava a dizer, se perguntavas quais seriam as soluções para, para enfrentarmos esses desafios, então estive a dizer educação, estive a dizer fortalecimento da rede de solidariedade e sororidade entre as mulheres e também, por último, eu estava a dizer, falar sobre a importância de não é só a educação técnica, a primeira que eu mencionei, mas também ter uma educação vocacional. Estamos nas escolas com raparigas, porque é do pequeno que se torce do filho. Então, se nós formos a preparar as mulheres desde pequeninas para entender um pouco o que é isso que acontece no mercado de trabalho, o que é isso de escolher uma profissão e o que o futuro ou o mercado de trabalho, como é que funciona. Eu acho que também ajuda muito com o passar do tempo, as meninas que se tornam mulheres, que se tornam jovens, já estejam um pouco mais direcionadas a um setor do que perdidas, porque às vezes é mesmo falta de conhecimento, não porque as pessoas não estudaram, mas porque tem falta de conhecimento como se enquadrar, como buscar essas oportunidades, o que fazer segundo as paixões, segundo o contexto. Então, também é uma coisa que nós podemos pensar em trazer e refletir como fazer, porque é do pequeno, como diz o ditado, que se torce o filho. Boa. Ahm, eu não sei, a Esmeralda terá algum takeaway para os jovens no geral e as mulheres em especial sobre essa questão da desigualdade ou disparidade de gênero no local de trabalho e o que cada um pode fazer no seu espaço para poder melhorar essa situação. Uau, que pergunta desafiadora, Wilson. Quando estava aqui a falar, eu fiquei a pensar, ok, qual seria o takeaway? Uau, um setor muito complexo. O takeaway para jovens. Vou insistir no investimento, no conhecimento. Sim, o mercado está muito desafiante. E precisamos de políticas que incentivam a participação e a integração dos jovens, das mulheres. Mas, se me permitir, Wilson, eu também queria trazer um takeaway, uma recomendação para o governo, quem sabe? Ok? Para o governo, agora que falaste de jovens, lembrei, o governo e não só diferentes estratos da sociedade que estão preocupados em melhorar essa questão da empregabilidade em Moçambique e aumentar. Eu acho que iniciativas juvenis, temos jovens que têm conhecimento e um takeaway que eu estava a trazer aos jovens, vamos aumentar aquele conhecimento que já temos, mas também ao governo, ao Estado, eu ia dizer a eles para continuarem, se já o fazem, a investir em iniciativas juvenis. Temos jovens excelentes, temos mulheres também excelentes a fazerem coisas maravilhosas, grandes, mas precisam de muitos incentivos. Então, há várias formas de apoiar iniciativas juvenis, iniciativas de mulheres, ter mais programas mesmo para isso, programas a nível nacional, que não para nas capitais, por exemplo, ir até nas zonas rurais, porque também as pessoas que estão em zonas não urbanas, às vezes tendem a ser excluídas. Então, criar programas que são mais inclusivos até a base, lá dentro. Então, e para as mulheres, uau, é a dizer, ok. Para as mulheres que também são parte das iniciativas juvenis, que eu ia dizer, o takeaway é continuarmos a acreditarmos em nós e continuarmos a fortalecer a rede de contatos, porque o networking é muito importante também para sobressair neste mercado de trabalho. Então, que tal fortalecermos o nosso networking, assim nos apoiamos e vemos como estamos mais inclusas e como
a abraçar as oportunidades que existem lá no mercado de trabalho para nós mulheres e para jovens. Esse é o meu takeaway, Wilson. Bom, obrigado, Esmeralda. Eu não sei se tem alguma consideração antes de fecharmos. Não apenas agradecer pelo convite, Wilson, é sempre importante e bom discutir um pouco sobre as nossas preocupações como sociedade e a questão do mercado de emprego é uma das preocupações muito, mas muito sérias e pertinentes, não só por ser mulher, mas nos jovens no geral. Então, foi para mim um grande prazer estar aqui a conversar sobre isso e esperamos que tenha sido uma conversa que possa trazer lições e muitos takeaways para quem ouvir, para quem acompanhar, para este projeto, esta ideia que você tem ou alguma visão. E é tudo. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Esmeralda. E aos telespectadores, nós vamos e voltamos com mais uma conversa relevante e com pessoas muito bem informadas como a Esmeralda. E até a próxima.